Resposta. Alternativa correta C. Aplicar o medicamento em 3 grupos. Um grupo recebendo o medicamento, outro grupo recebendo um placebo e um terceiro não recebendo nada para funcionar como controle. Por que dessa alternativa é a correta? Porque eles estão desejando lançar um novo medicamento, que seria a vacina. Então, qual desses resultados, né, nesses 3 grupos que estarão avaliando? Ok? Muito bem. Dando continuidade, nós estamos agora com um grupo de valores, né, com coleta de dados que nós já apuramos. Qual é o melhor formato para nós estarmos trabalhando? Fazendo uma tabela de dados brutos. Vejam aqui no nosso exemplo. Então, aqui temos dados brutos coletados e um campus universitários, onde foram coletadas várias informações correspondente às variáveis, não é? Então, aí nós temos a ordem, nome, estado civil, curso, não é? A qualidade da instituição, o gênero, idade, renda familiar e a quantidade de dependências. Observe que nós temos nessa tabela 72 que foram levantados, né? Então, olhem só que grande que é essa informação. Agora, como nós vamos poder estar representando essas informações? Nós temos 2 formatos, ou você trabalha com dados isolados ou com dados agrupados. Vamos ver a primeira representação. Escolhemos aqui, no caso, a variável valor número de DPs, ok? Uma variável quantitativa, ok? Aí nós vamos estar trabalhando de que forma nessa construção? Vamos estar fazendo a contagem de todas as DPs que estão relacionadas nessas informações, nessas coletas, né? E a frequência simples, que vai ser a correspondente à segunda coluna. A frequência simples é o número de vezes que essa variável, né, que ocorreu dentro daquela apuração inicial. Significa que são o número de alunos que possuem nenhuma DP, né? No caso aqui é 0. Muito bem. Como nós representamos esse total? Aqui nós temos a fórmula, né, que é o total somatório de todas essas frequências simples. Podemos também estar construindo mais 2 relações, a frequência relativa decimal e a frequência relativa percentual. A decimal vai ser a soma, ou melhor, vai ser a divisão da frequência simples pela frequência total. Ok? Então, nós vamos estar encontrando o valor decimal. Aqui deixamos um correspondente na primeira linha da representação. Então, vai ser 20 dividido por 72. Nós estamos encontrando o valor de 0,278. Na frequência percentual, simplesmente é multiplicar esse valor que nós encontramos da decimal e multiplicarmos por 100. Então, encontraremos 27,8%. Então, o que serve essa informação? Se eu pergunto para você, quantos alunos possuem nenhuma DP? No caso aqui, eu vou estar respondendo para você 20 alunos. Qual a correspondente, qual é o percentual disso? 27,8%. Muito bem. Quanto ainda a dados isolados, você pode estar trabalhando com a frequência acumulada, tá? Então, mantendo sempre a primeira e a segunda coluna como a variável, a primeira coluna, a segunda coluna, a frequência simples. Agora vamos estar construindo de acordo com a nossa necessidade. Então, posso estar encontrando essas 2 formas. Frequência acumulada crescente. Então, a primeira linha da crescente, eu tenho sempre igual à frequência simples. Qual é a segunda correspondente? A segunda linha vai ser a frequência anterior, que é o 20, mais o 13, que é correspondente à segunda linha da frequência simples. 20 mais 13, 33. A próxima vai ser o 33 mais 14, 47, que é o somatório do anterior mais a linha correspondente. Eu achei 47. Lembrando que o total tem que estar correspondendo exatamente ao total das frequências simples. Então, se eu tenho o total de frequência simples 72, na acumulada, a última linha tem que estar correspondendo a 72. Na frequência acumulada decrescente, qual vai ser a primeira linha? Vai ser exatamente 72, vai iniciar de cima para baixo, não é verdade? Então, qual vai ser a segunda linha? Vai ser o 72 menos 20, que 20 vai ser o 20 referente à frequência simples, ok? Então, vai ser o 72 menos 20, que vai totalizar 52. Qual vai ser a segunda linha? Vai ser o 52, que é o resultado da anterior, menos 13. Onde está o menos 13? A segunda linha da frequência simples, que vai me totalizar 39. E aí sucessivamente. Lembrando que a primeira
ou melhor, a última linha é igual a 1, que representa exatamente o total da frequência simples da última linha, ok? Então, aqui eu tenho como a frequência acumulada também uma outra informativo para você que vai expressar esses resultados. Dentro da frequência acumulada, também você pode trabalhar como frequência percentual. Simplesmente multiplicar por 100. Então, todos os valores que você achou nos valores absolutos da frequência acumulada, você simplesmente vai multiplicar por 100 e vai fazer a relação percentual. Ok? Agora, no dados agrupados. O que significa dados agrupados? Significa que você tem um grupo muito grande de valores, então, da forma que você está trabalhando com dados isolados, não é conveniente. Então, você precisa estar representando isso através de um intervalo de classe. Então, temos algumas regras para você estar construindo, não é? Primeiro, nós estamos aqui com essa tabela com valores de contas a pagar, que você observa que está bem volumosa, né? Correspondente até 182 valores. Vamos estar identificando, em primeiro lugar, quantos intervalos nós vamos estar representando. Significa o quê? Os intervalos são os grupos de valores com quais nós vamos estar inserindo esses valores aqui que nós temos na tabela, não é? Então, de que forma? Então, nós temos aqui a nossa formulinha, que é 1 mais 1,44, logaritmo, vezes n, que é o total de valores da tabela. Vamos chegar no resultado aqui de 8,5, mas não é conveniente, não tem como você trabalhar um intervalo representado 8,5, não tem um intervalo e meio, é tudo valores inteiros. Então, no caso, para nós, vamos adotar como 8 classes. Então, dentro desse grupo aqui, para nós, o melhor formato é de estar construindo 8 classes, significa são 8 linhas que nós vamos estar construindo. Muito bem. Agora, quais são os limites dessa construção? Então, nós temos um limite mínimo e um limite máximo de valores encontrado nessa construção de valores aqui, certo? Tabulados. Aqui nós temos como limite mínimo 747,67 e o máximo 9.770,55. Vamos ver as demais regras. Amplitude total. Então, nós definimos quantos intervalos nós teremos. Agora, amplitude total, precisamos identificar qual o tamanho desse intervalo, então, o tamanho máximo desse intervalo. Então, nós temos a subtração entre o limite máximo e o mínimo, que nós vamos estar chegando no resultado da amplitude total, que totaliza 9.022,88. Essa informação vai nos servir para calcular a amplitude de classe. O que é a amplitude de classe? A amplitude de classe é o tamanho desse intervalo. Já identificamos quantos, agora qual é o tamanho que vai ser esse intervalo? Muito bem, então a fórmula é amplitude de classe dividido pelo N, que é o total de classe que eu tenho aqui representado. Então, eu cheguei no resultado de 1.127,86. Para facilitar toda a construção, nós vamos estar trabalhando com um número mais redondinho. Então, ficou 1.150. Muito bem. Agora, como nós calculamos cada intervalo de classe? Então, já definimos que a amplitude vai ser de 1.150. Então, qual o correspondente na primeira classe? Então, vamos lá, temos aqui definido a primeira classe. Nós vamos adotar o seguinte, como o limite mínimo desse grupo de valores é 747,67, para que formamos uma representação mais uniforme, então nós vamos estar adotando o valor inicial, o limite mínimo dessa primeira classe de R$700. Ok? Então, vai ser o que? A construção dessa primeira classe. Então, vai ser o 700, que é o limite mínimo, mais quanto? 1.150, que é a amplitude do intervalo de classe, totalizando 1.850, o meu limite superior. Então, vamos ver aqui a tabelinha, só para entender. Então, meu limite inferior que eu adotei inicia-se por 700 e o meu limite superior vai ser 1.850. Agora você pode estar pensando, e essa representação aqui? É a representação intervalar. Significa que ele está fechado à sua esquerda e aberto à direita. Então, aqui no caso, eu estou contando todos os valores a partir maior ou igual a 700 e inferior da 1.850. Quer dizer, eu vou estar considerando até os valores que tenham 1.849,99. Perfeito? O que vai ser a construção da segundo intervalo de classe? Vai ser a partir de 1.850, porque se
por um acaso, nesse conjunto de valores tiver 1.850, ele não está sendo contado no primeiro intervalo, então ele vai estar considerado no segundo intervalo de classe. Então eu considero a partir de 1.850, mantenho a igualdade padrão da representação do intervalo, somando mais 1.150, totalizando 3.000. Nisso daí, nós temos aqui o fechamento de todas as nossas representações. Muito bem. Para facilitarmos também nosso cálculo, já vamos estar antecipando para você a construção do ponto médio de intervalo. Diferentemente, quando você está trabalhando com dados isolados, você já tem a identificação de um único valor. No intervalo de classe, você não tem um grupo de valores entre 700 e 1.850. Você, para fazer os demais cálculos, que daqui a pouco você vai estar observando, você precisa determinar um único representante. Então, para isso, eu calculo o ponto médio de classe. O ponto médio de classe vai ser a somatória do limite inferior mais o superior, dividido por 2. Né? Aqui você pode estar vendo o nosso exemplo do primeiro intervalo, que chegamos a 1.275. Perfeito? E aí nós temos as representações gráficas, né? Então, dentro das representações gráficas, a partir do momento que fez todas essas coletas, você tem a visualização, não é? Que é mais usual, não é? Que nós estamos trabalhando, a estatística está ligada. Então, nós podemos estar trabalhando, temos algumas representações gráficas chaves e temos essa do Excel, que também é um facilitador, é uma ferramenta que te ajuda. A primeira representação gráfica, nós temos o histograma. O histograma, trabalhamos através da representação do intervalo de classe, onde cada coluna dessa construída representa a altura dela, a frequência simples, não é? E a base no eixo X é a representação do meu intervalo, ok? Temos os cetogramas, que é a representação também que o pessoal gosta muito, que é a representação por pizza, né? São representados pelas frequências simples, né? Percentual, perfeito? E temos ogivas de Galton, aí é a representação das frequências acumuladas, crescente a decrescente, onde nós podemos, aqui a vermelha é a representação decrescente e a azul é a crescente, onde também nós podemos estar representando. Então vamos para uma interatividade? O gráfico abaixo representa as vendas acumuladas em unidade do produto comercializado por uma empresa ao longo do ano passado. Quanto essa empresa vendeu em setembro do ano passado? A. 600. B. 800. C. 1.000. D. 1.200. E. 1.400. Voltamos já.